Este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. E Ele, a igreja, Ele prometeu. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu. Ele prometeu. Este é o meu Deus. Este é o meu Deus. Ele prometeu. E Ele prometeu Que jamais me deixará. Ele prometeu Que jamais Ele jamais te desampara, meu irmão. Ele prometeu que jamais. Este é o Deus a quem servimos. Este é o meu Deus. Este é o meu. Foi Ele quem disse. E Ele prometeu que jamais me deixará. Sim, Ele prometeu que jamais me deixará. E Ele prometeu que jamais me deixará. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus, o Pai das luzes. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, Deus de milagres. Esse é o meu Deus. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Deus de milagres. Deus que não desiste. Ele prometeu que jamais nos deixará. Oh, a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, toda exaltação, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos amou primeiro. Oh Senhor, te damos toda a honra nessa manhã e reconhecemos a Sua presença nesse lugar. Oh, obrigada por Sua unção, obrigado por Sua palavra que é verdadeira, que não falha. Você prometeu que jamais nos deixaria e você é fiel. Oh, obrigada. Obrigada, Senhor. Até aqui você tem nos ajudado. Não será diferente para frente. Muito obrigada por tudo. Te damos toda a honra nessa manhã em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amados, chorando é de gratidão, é de alegria mesmo, porque Ele é fiel, porque até aqui Ele tem nos ajudado, porque a Sua palavra é verdadeira, porque Ele cumpre aquilo que Ele fala, e nós estamos aqui, nós somos frutos da fidelidade de Deus, na minha e na sua vida. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus que cuida, amém? E nós estamos vivendo o sobrenatural de Deus durante esses 10 anos, amados. Nós estamos aproveitando esse tempo de aniversário para exaltar o Senhor, mas nós fazemos isso em todo o tempo, porque nós reconhecemos quem Ele é, amém? E tem uma palavra no meu coração para essa manhã, porque não parou. Não é porque nós estamos nesse grande lugar que Ele parou, não parou. Lá em Jó, capítulo 8, diz assim, aleluia, aleluia, versículo 5, mas, está muito alto esse microfone, porque eu sou gasguita mesmo, mas, se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, Ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira.
Eu quero te dizer nessa manhã, queridos, que você já saiu do primeiro estágio, mas não parou nem ficou por aqui. Deus tem uma palavra para nós nessa manhã de que cresceremos sobremaneira. Se você acha que isso aqui é um lugar grande, se você acha que a gente já chegou no nosso limite, eu quero te dizer que não chegamos, porque Deus, Ele é muito maior e Ele vai nos fazer crescer e abundar de uma forma tremenda. Amém? Mas para isso, é necessário que a gente tome algumas posições. Primeiro, reconhecer Deus sim em todas as coisas. E eu sei que você tem facilidade de fazer isso porque você é nascido de novo. Todo mundo é aqui nascido de novo? Todo mundo é. Na verdade, na escola dominical nós estamos com os de casa mesmo, não é verdade? Então isso não é dificuldade para nós. Mas nós precisamos atentar para não sair do caminho, para não esfriar na caminhada. Porque existem coisas que vão para acontecer, vai precisar do meu e do seu posicionamento. Ele está dizendo para nós que se a gente buscar de todo o coração, vai dar tudo certo. Eu não sei se você se alegra com isso, mas ele diz, se buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, e fores puro e reto, Ele, sem demora, despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno. O teu último crescerá sobremaneira, amados. Crescerá sobremaneira. Crescerá sobremaneira. E existe outra coisa para nós fazermos. Para que as coisas aconteçam, é necessário sairmos da zona de conforto. E hoje pela manhã, a palavra que Deus colocou no meu coração foi isso. Sair da zona de conforto. Gente, mas a gente não já saiu? A gente não estava ali, não veio para cá? Foi sair da zona de conforto? Foi. Mas vai ter mais. Não parou aqui não. Porque nós precisamos ficar inconformados como estamos agora. Está lindo, maravilhoso, mas tem mais. E nós não vamos nos conformar. Nós vamos ver tudo aqui acabado, terminado, como o pastor João gosta de dizer, até a última gota de tinta, amados. Sair da zona de conforto vai gerar em nós crescimento. Nós já crescemos durante esses 10 anos, como nós crescemos. Não é verdade? E deixa eu te lembrar só um pouco da história. Nós fomos levantados pastores, ele foi levantado pastor em 2003. E durante 7 anos, número da perfeição, né? Nós estivemos na sede auxiliando o pastor João e Janaína. Amados, como era feliz isso para nós, como era agradável isso para nós. Primeiro por entender que ser levantado dentro do ministério já foi um negócio grande demais. Então a gente já estava muito satisfeito, estava muito feliz, estava tudo bem. Era uma honra estar perto de pastor João e Janaína. Sempre foi privilégio nosso poder fazer ou agradá-los naquilo que eles precisassem. Isso era muito bom para nós. E a gente estava tão satisfeito com isso. Até que chegou o dia, não é? De sermos convidados para estar aqui. Vocês vão conhecer um pouquinho da história, vocês já viram ontem. Quem não conhece, e tem continuação hoje. E nós saímos de lá. E não foi confortável. Por causa do povo? Não. Por causa do nosso coração enraizado lá. Amém? Então nós precisamos botar força, sair da zona de conforto. Sair daquilo que era tão agradável, que era tão simples de resolver, que a gente não tinha tanta responsabilidade como cabeça, não é? Era só seguir o líder, estava tudo certo. É muito mais fácil. E era uma honra para nós. Mas nós precisamos sair de lá para vir para cá. E durante um tempo, principalmente para mim, foi necessário um agir de Deus. Mas sabe que quando nós estamos no desconforto, Deus sempre vai agir de forma que nos dê um conforto no meio daquela situação, amados. Você lembra de Jó? Jó foi chamado, Jó não, minha gente, Jonas.
foi chamado para Nínive para trazer uma mensagem para o povo. Jonas ficou chateado ao longo do processo, porque ele viu que o povo realmente voltou para Deus. Meu Deus, que coisa, né? Alma. A gente precisa renovar nossa mente sempre com a palavra. A gente precisa estar o tempo todo trazendo para a palavra a nossa mente, renovando ela. E Jonas ficou chateado porque aquele povo todinho estava se voltando para o Senhor. E aí foi para um lugar, o sol no rosto dele, ele ia morrer ali com certeza, mas em meio ao desconforto, em meio à situação, Deus providenciou um conforto. E ele colocou uma árvore para dar sombra para ele, para que ele não morresse no sol quente. Então eu quero te dizer que sair da zona de conforto vai trazer para nós crescimento. Vai trazer para nós aquilo que, se a gente se acomodar no lugar de conforto, a gente nunca vai ver. Vai mudar a nossa visão. Vai mudar a nossa forma de pensar. Vai mudar a nossa forma de ver. Então, durante o processo, pode ser que não seja a melhor coisa do mundo, mas eu quero te garantir que no final do processo vai dar tudo certo. Então, nós saímos de lá e Deus começou a tratar com o meu coração, eu especificamente. Porque eu precisava que Deus falasse comigo. Porque a gente não tinha pedido, nem almejado, nunca, estar à frente de igreja nenhuma. Do jeito que a gente estava, era maravilhoso. E Deus começou a tratar com o meu coração. E eu lembro que eu estava numa viagem de Monteiro para cá. E eu estava chorando porque eu ficava me lembrando das raízes, das pessoas que eu ia deixar. Eu me lembrava até de que eu não ia, na época a tecnologia não era tão avançada. Era necessário que, se eu quisesse ouvir a palavra lá de alguém da sede, era necessário que a gente pegasse as fitas para trazer para casa para ouvir. Eu digo, meu Deus! Mas Deus é tão maravilhoso que hoje a gente vê tudo em todo lugar, na hora que a gente quiser. Nós nos alimentamos da palavra das pessoas que estão na sede toda segunda-feira. Na segunda-feira a gente deita ali na cama, bota lá e fica ouvindo a ministração. Não só da sede, como de outros lugares. Deus, ele tem interesse em cuidar de nós, em fazer com que o desconforto se torne confortável. Mas é necessário que eu e você estejamos dispostos a se deixar crescer mesmo. E é saindo da zona de conforto. Sair da zona de conforto, amados, vai fazer com que a gente avance, cresça e vislumbre coisas que jamais a gente vislumbraria se estivesse no mesmo lugar. Porque estar naquele mesmo lugar de conforto é muito bom. É muito bom estar com as coisas que a gente já é acostumado. Porque mudanças causam em nós um certo medo, não é verdade? A expressão zona de conforto, ela remete a um lugar onde permanecemos resistindo, às vezes, a mudanças e desafios. Não é assim? E eu estou falando da nossa história, mas cada um de vocês tem uma história que precisou botar força e sair da zona de conforto para chegar em algum outro lugar. Eu sei disso, que cada um, na sua forma, no seu jeito, da sua história, precisou em algum momento tomar algumas decisões, dizer, rapaz, eu vou abrir mão disso aqui e eu vou fazer assim. E sabe, durante o processo, às vezes dói, porque foi inclusive estudado, é cientificamente comprovado que crescer dói. Sabia que você que tem filho pequeno, quando ele está em fase de crescimento, você já ouviu o seu filho dizer assim, eu estou com dor nas pernas, estou com dor nos braços. É porque ele está esticando, é porque ele está crescendo. Vocês que ainda não têm filho, vocês vão saber disso. É desse modelo. O menino às vezes fica reclamando que está doendo a perna, está doendo o joelho, está doendo o pé, está doendo o braço, porque ele está crescendo. Então crescer dói sim. Mas a gente não tem que ficar no processo da dor, a gente tem que vislumbrar o produto final. O produto final é garantido por Deus que vai dar certo, se a gente estiver alinhado com a palavra e fazendo aquilo que agrada o coração de Deus durante o processo. Então sair daquela zona de conforto, às vezes sair da zona de conforto vai ser obedecer à instrução que Deus dá.
Nem sempre a instrução que Deus vai trazer para nós vai nos trazer conforto. Mas, amados, Ele que é fiel, Ele que é poderoso, Ele vai nos garantir conforto no processo. E Ele vai garantir que a gente vai chegar no estado final daquilo ali bem. E olha só, 10 anos se passaram e nós estamos aqui. E Deus começou a trabalhar no meu coração durante aquele processo para que eu viesse para cá, para que o meu coração ficasse animado com isso aqui. E quando Deus está envolvido nesse processo de mudança, quando Ele está envolvido, a rapidez com que as coisas vão acontecer vai ser de uma forma até escandalosa. Porque eu passei vários dias chorando, me lamentando pelo que eu não ia ter, pelo que eu estaria perdendo. Entendem? Mas naquele ônibus, naquele dia, Deus me fez uma pergunta. E Ele disse para mim assim, eu dizendo a Ele, né? Senhor, eu não sei, tantos pastores tinha na época, uns 8 pastores. Mas você chamou justamente a gente. E eu disse, a gente nunca pediu, nunca imaginou, nunca desejou. Para nós seria muito simples ficar o resto da vida lá, servindo a eles. Porque era confortável, porque era alegria para nós. E aí Ele me fez a seguinte pergunta, qual dos seus 2 filhos você planejou? Eu disse, nenhum. Porque nenhum dos 2 foi planejado. E você gosta menos deles por causa disso? Não, Senhor, eu amo demais. Eu não tinha planejado. Isaías não tinha planejado. Mas Deus tinha. E a partir daquele momento, amados, aquilo ali serviu para mim como aquela árvore colocada para Jó, para trazer sombra, para refrescar, para dar refrigério. A partir daquele momento, o meu coração se tranquilizou e eu não chorei mais por causa de tristeza. Meu choro agora, e quando eu estou chorando aqui, louvando ao Senhor, não é por causa de tristeza, é por causa de alegria. É por reconhecer Deus, é por saber que Ele é fiel, é por saber que Ele é um Deus de milagres, é por saber que Ele prometeu na sua palavra que nunca, jamais me deixaria. Assim como Ele faz com você. Então precisamos, e nessa manhã eu quero dizer que existem pessoas nesse lugar precisando sair da zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? Qual é o seu Isaac que você não quer largar? Mas Deus se responsabiliza pelo final. E Ele vai estar com você no processo. Ele é bom. Então, vamos lá. Eu fiquei pensando sobre a águia. Você já parou para pensar sobre a águia? A águia, ela foi criada para lugares altos. Ela foi criada para romper tempestades. Ela não foi criada para lugares baixos, ela foi criada para lugares altos. E quando a mãe águia, ela tem os filhotes dela, primeiro ela prepara aquele lugar, eu já ministrei sobre isso aqui, eu acho. Ela prepara aquele lugar, ela prepara o ninho. Na primeira camada do ninho ela coloca os galhos mais grossos. Depois ela coloca os galhos mais finos. Depois ela coloca capim. Por fim ela coloca plumas dela mesma, para ficar fofinho. Naquele lugar agradável. Naquele lugar de aconchego, naquele lugar confortável. Naquela zona de conforto. Mas amados, deixa eu te dizer uma coisa. Chega um dia em que essa mesma mãe, tão cuidadosa, que ama tanto os seus filhos, ela mesma, depois que eles crescem um pouco, traz para a beira do precipício, que é lá onde ela coloca seu ninho, lá em cima no penhasco. Ela coloca o filhote aqui no penhasco e ela simplesmente faz assim, vai. E aos olhos naturais parece uma loucura. Uma mãe empurrar seu filho num precipício. Mas sabe,
Ela simplesmente não empurra e fica olhando a bagaceira, não. Ela, como um Deus cuidadoso, ela empurra, mas ela fica por perto. E quando ela percebe que aquele filho não está conseguindo, ela mesma vai por baixo dele e segura para que ele fique bem. E como se não bastasse, ela faz isso com todos os filhos, até chegar ao ponto que aqueles filhos, eles começam a endurecer as suas asas e poder voar tranquilamente, porque eles aprenderam. Mas ela tirou da zona de conforto. Ela tirou do lugar de aconchego. E é porque não amava? Não, é porque ela amava que ela faz isso. É porque ela ama que ela faz isso. Ensinando seus filhos a voarem. Durante esses 10 anos, nós vimos tantos nascerem, chegarem, sair por direção ou sair por sentimentos errados, mas nós estamos aqui e Deus tem nos dado crescimento. Nós estamos aqui e estamos avançando. Nós estamos aqui e Deus tem sido conosco em todo o tempo, até quando Ele quiser. Aleluia! Como se não bastasse, a águia vive em uma média de, 70 anos. E quando ela chega na metade do seu tempo de vida, ela percebe, ela entende que precisa se ressignificar. Ela vai para um lugar isolada, sozinha, e ela começa a tirar pena por pena. Ela começa a ciscar as suas... É pata que chama? Para arrancar todas as garras, para arrancar todas as suas unhas. Ela mesma arranca o seu bico. Parece uma coisa louca, parece um suicídio. Mas não é. Ela entendeu que chegou a hora de sair do conforto, daquilo que ela já tinha, que não fazia dor, que ela estava bem com aquilo ali. Mas, amados, existem situações que se a gente não se ressignificar, se reinventar, recomeçar, a gente pode morrer. Aleluia. Então, quando ela consegue tirar tudo de cima dela e arrancar as suas garras para nascerem as novas, arrancar o seu bico para nascer um novo, suas penas, suas plumas começam a nascer toda de novo. Ela tem, por causa disso, um outro tanto de vida para viver. É sair da zona de conforto. Em algumas situações, na nossa vida particular, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, nas nossas coisas, nós precisamos entender o tempo de reinventar, de recomeçar, de sair da zona de conforto e ir para aquele lugar que Deus nos instruiu já. E a gente vai chegar naquele lugar com segurança, porque Deus, Ele é fiel. Aleluia. Saímos da zona de conforto, da sede para vir para cá, não foi por causa de tijolos, não foi por causa de paredes, não foi por causa de títulos, não foi, amados. Não foi por uma condição financeira, não foi, amados. Nós saímos da zona de conforto, primeiro por obediência ao Senhor, e segundo por causa de você. Foi por causa de você. Quer um exemplo maior de alguém que saiu da zona de conforto? O que Jesus fez. Ele trocou o céu e foi ao inferno. Por causa de mim e de você. Será que não era muito melhor estar no céu, amados? Lá em cima, no bem bom. Mas ele foi fiel ao Senhor, ele foi fiel à palavra, ele era a própria palavra e ele veio em carne e fez aquilo que era preciso fazer, mas ele tinha a opção de dizer não, mas ele disse sim. Ele abriu mão dele mesmo. Quando ele estava no Getsemane, ele disse, orando ao Senhor, ele disse: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E nós precisamos, são 10 anos, alguns chegaram há pouco tempo, alguns estão aqui há mais de 10.
Mas a gente precisa estar na posição de quando Deus direcionar, de quando Deus instruir, de quando Deus falar. E eu sei que, amados, a zona de conforto não foi só para nós. Para quem era daqui da época, precisou sair da zona de conforto para receber o novo. Isso também é sair da zona de conforto. E nós agradecemos de todo o coração a você que é dessa época e que abriu seu coração, porque nós fomos tão bem recebidos nesse lugar. Aqui nós temos, pastor Aguinaldo, muitas pessoas da época da redenção. E assim como foi força para nós, né, sair dessa zona de conforto para vir para cá, para algo novo, algo inesperado, algo que a gente não sabia como é que ia acontecer, foi necessário que você também, que estava aqui, abrisse seu coração para receber o algo novo e sair dessa zona de conforto que você já estava tão acostumado. Mas nós fomos tão bem recebidos por você. Nós fomos tão bem acolhidos por você. E, amados, deixa eu te dizer, durante esses 10 anos não tiveram problemas? Sim. Tivemos problemas, porque a Bíblia garante isso, que no mundo a gente tem aflição, mas que nós podemos vencer porque Jesus venceu. E mesmo dentro da igreja nós estamos lidando com pessoas. E pessoas erram, eu erro. Quantas vezes eu não errei com você? Não é verdade? Mas, amados, nós não desistimos, nós estamos aqui. Eu e você estamos aqui. E eu sou muito grata a Deus. Nós somos, a nossa família é tão grata a Deus por esses 10 anos. Por você que ficou, por você que abriu o seu coração, por você que chegou, por você que entendeu a visão e quis continuar nela. Nós somos tão gratos por sua vida. Mas, amados, a palavra de hoje existe um crescimento ainda maior. O nosso estado agora não é o definitivo. Não é o que a gente vai ficar. Existe algo maior que nós vamos galgar, que nós vamos ver e que vai acontecer, porque Deus, Ele é fiel. Como Ele é lindo, como Deus é bom. Amém. Aleluia. Deixar o que é seguro e ir para aquilo que é inseguro é algo que naturalmente é muito louco, não é? Mas quando a gente está firmado no Senhor, quando a gente está junto com Ele, não tem como dar errado. Lembra de Abraão? Deus disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Pense num negócio inseguro. Eu fico imaginando a cena se fosse hoje, né? Deus dizendo: Isaías e Ana Fábia, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu acho que eu ia dizer assim, como assim? Vai mostrar, não sabe aonde é, como assim? É um lugar quente ou um lugar frio? É um lugar que eu preciso levar pouca roupa ou muita roupa? Não, leva tudo, porque a gente não volta mais. Se fosse nessa época atual, era mais ou menos assim que ia funcionar. Mas ele simplesmente obedeceu. Ele saiu do seu conforto. Ele saiu do conforto da sua casa, do seu lar. Ele possivelmente, amados, tinha uma casa. Ele tinha muitos bens nesse lugar. Ele tinha empregados. Ele tinha dinheiro. Ele tinha uma família. Ele tinha um jardim na sua casa. Ele tinha a família, né? Primos, tios, parentes. E ele saiu da zona de conforto. E foi para um lugar que ele nem sabia aonde era. Deus ia mostrando à medida que ele ia avançando. Existem coisas na minha e na sua vida que nós vamos entender na medida que a gente for andando. A questão é: quantos estão dispostos a abrir mão do seu conforto para obedecer aquilo que Deus está instruindo? Eu quero te dizer que não tem nenhuma possibilidade de dar errado, se foi Deus que mandou, se foi Deus que instruiu. E Deus é tão maravilhoso que Ele ainda te deu a opção de você escolher fazer ou não. Mas eu quero te dizer que melhor é obedecer do que sacrificar. É melhor fazer aquilo que Deus está instruindo do que
abrir mão do nosso conforto. Vamos abrir mão do nosso conforto, amados, mas vai valer a pena. Somos felizes por ter por ter tomado essa decisão há 10 anos atrás. Como somos felizes. E como temos ainda para melhorar, para avançar e para crescer juntos. Aleluia. Quantos estão dispostos a abrir mão da sua vontade, dos seus desejos, dos seus planos, para obedecer à instrução de Deus? Quando pessoas chegam perto de nós e dizem assim, Deus falou comigo para eu fazer assim e assim. Se Deus falou, amados, quem somos nós? Mas a gente vai ver no final se foi Deus mesmo que falou. Que voz que você ouviu, não é? Porque aquilo que Deus traz como direção não vai dar errado, vai dar certo. Mesmo que no meio do caminho a gente encontre situações que a gente diga assim, rapaz, é isso mesmo, Deus falou mesmo comigo. Mas se foi Deus, amado, vai dar certo. Você vai chegar no fim, vai respirar e dizer, muito obrigado, Senhor, porque você é fiel. Como nós cantamos aqui, engrandecendo ao Senhor. Esse é o meu Deus, Deus de milagres, Deus que não nos deixa, Deus que prometeu que nunca, jamais nos deixará. Existem coisas para acontecer, estão sendo liberadas durante esse período que nós estamos tendo aqui. Coisas, palavras têm sido liberadas para nós, que se você atentar e se você agarrar, se você segurar isso com firmeza, entendendo que é Deus que está fazendo, amados, você vai desfrutar de coisas grandes e poderosas que os seus olhos jamais viram, que os seus ouvidos jamais ouviram, que o seu coração jamais imaginou perceber e viver. Mas Deus tem coisas grandes e poderosas para nós. Não vamos nos conformar. Sair da zona de conforto é não se conformar, é sair da mesmice. É abrir mão das nossas vontades. É abrir mão, às vezes, dos nossos desejos. E eu quero te dizer, só abrindo um parênteses, que Deus, Ele não é roubador de prazeres nem de sonhos. Quando Deus requer algo de nós, e às vezes fica parecendo que a gente está sendo roubado de alguma coisa que a gente queria demais, eu quero te dizer, quando é Deus, Ele vai prover de alguma outra forma, e de uma forma abundante, que eu e você jamais poderíamos imaginar. Porque Deus, Ele não é roubador de sonhos, Ele não é roubador de prazeres. Na verdade, Ele se alegra em agradar o nosso coração. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, alegrando o coração de Deus, aleluia, quando não é um buraco, né, é a saia. Quando nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, amados, já deu certo. Deus é fiel, amém? Então, durante esses 10 anos, nós sentimos algumas dores, nós sentimos alguns cansaços, nós em alguns momentos dava vontade de desistir, mas, amados, o que nos impulsiona é muito mais aquilo que nós estamos desfrutando daquilo que Deus prometeu. E nós amamos a sua vida, porque, como eu falei, nós não saímos da zona de conforto por causa de prédio nem de parede. Nós saímos da zona de conforto para chegar aqui e ver você, olhar no seu olho e dizer assim, valeu a pena. Porque isso é evangelho, amados, é por causa de você. É por causa de pessoas. Aleluia. Sair da zona de conforto implica correr riscos, sim. Poderia ter dado errado se a gente não tivesse o tempo todo buscando o Senhor e fazendo aquilo que Ele estava instruindo. É um risco. Mas, se foi Deus, já deu certo. Sair da zona de conforto vai nos permitir olhar as coisas de forma diferente. Tudo é a forma que a gente vê.
A gente pode ver de uma forma que vai nos levar para baixo, mas a gente pode ver de uma forma que vai nos levar para cima naquele lugar que Deus já determinou para nós. Por que está fazendo zoada? Aleluia! Existe uma passagem, e eu não sei onde ela está, mas eu vou mencionar, que fala sobre odres velhos e vinho novo. E eu não sei se você sabe, mas o odre, ele é um recipiente feito de pele para armazenar o vinho. O vinho colocado no odre, ele fermenta, ele começa a fermentar e estica a pele daquele recipiente. Quando isso acontece, aquela pele ela vai no máximo que ela pode. E aí na palavra fala exatamente isso, que não é interessante colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Aquele odre velho, ele já esticou o que ele tinha que esticar. Quando a gente coloca um vinho novo dentro de um odre velho, o vinho, quando começar a fermentar, ele vai romper o odre. E eu quero te dizer que para as coisas novas, sair da zona de conforto é procurar fazer as coisas novas, e não é pensando nas velhas, não é de acordo com as coisas velhas, são coisas novas mesmo. A gente não pode, se a gente quer resultados novos, a gente precisa fazer coisas novas. E isso é um risco. E isso é sair da zona de conforto. Mas eu quero te garantir que se pegar o vinho novo para colocar num odre novo, rapaz, vai dar certo. E eu não sei se você está entendendo, mas existem coisas novas para acontecer na minha e na sua vida, e eu e você vamos lembrar dessa manhã e dizer: rapaz, chegou o tempo de eu sair da zona de conforto. Eu não estou falando de zona de conforto somente sair da sede para vir para cá, somente sair dali da Arena Jovem do Rema para vir para cá, porque estava tão bom lá, estava tudo certo, nós empenhamos todo o nosso esforço. Quando a gente chegou aqui, amados, a gente precisava ter fé para trocar um ferrolho. Não tinha o dinheiro, mas a gente começou a declarar a palavra, começou a confessar a palavra, e a gente chegou a fazer um prédio, né, a construir, a reformar, e colocamos o nosso coração, colocamos o nosso bolso, porque era uma direção de Deus. E depois que tudo estava lindo, perfeito, ar-condicionado, carpete, a sala linda, uma galeria, capacidade para 500 pessoas. Eu confesso, quando ele chegou para dizer sobre a Campinense, eu pensei, não disse, ele vai saber agora, eu disse, endoidou de vez. Já era loucura a gente ver ele lá, né, medindo com as pernas os metros que era para fazer a galeria. Ele, pastor Leto, nunca vi um negócio, uma dupla tão dinâmica. Quando ele disse assim, a gente vai fazer uma galeria, eu também pensei, eu digo, pirou. Não tem para quê. E você sabe, né? Para quê? Sabe, né? Para que isso? É um demônio. E aí, quando estava tudo lindo, perfeito, maravilhoso, a gente ia só desfrutar, amado, de um lugar confortável, com ar-condicionado, que a gente sonhou tanto. Quantas vezes a gente não se abanou, assim como você faz aqui agora? Quantas vezes a gente não se abanou lá, e ele começava e dizia assim, vamos lá todo mundo, nós cremos no nosso ar-condicionado chegando. O ar-condicionado chegou, o carpete chegou, o teto chegou, tudo chegou, a frente da igreja ficou linda. Aí ele inventa de vir para a Campinense. Aí a Campinense, um monte de ferro velho, só tinha graxa e cheiro de caminhão. E ele passou meses. Ele pegou a chave da Campinense e disse, essa chave não volta mais. Amados, você não tem noção de quantas renúncias, de quantas vezes precisou se abrir mão de tantas coisas, de dinheiro,
Mas é uma realidade hoje. E como não crer que esse lugar, assim como foi projetado e nós vimos, não vai acontecer? Vai acontecer, amados. E nós fazemos parte desse processo, nós estamos incluídos nisso. Você está incluído nisso. E se você tiver paciência o suficiente, você verá. Amém? Como somos gratos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito em nós. Não só físicos, não só materiais, mas o que nós crescemos. Nós vimos essa igreja quase completamente, quase 80% dessa igreja fez rema. A palavra dentro, o crescimento dentro. Amém? Então, amados, Deus, Ele continua sendo fiel. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Se Ele prometeu, ponto, prego batido, ponta virada. Não tem quem tire de nós. Mas eu e você vamos desfrutar de um tempo novo, abrindo mão de coisas antigas, esquecendo as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de nós, porque são grandes e poderosas no Senhor. Eu e você ainda vamos desfrutar de muitas coisas. E hoje eu sei que há alegria também no seu coração, porque nós estamos contemplando a bondade do Senhor. Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Deus continua sendo bom. E nós vamos orar nessa manhã, amém? Amém, Senhor, nós queremos te dar graças, a gratidão em nosso coração por quem você é, Pai, muito mais do que pelo que você faz. Nós sabemos que você é infinito, nós sabemos que você é grandioso, nós sabemos que você tem interesse em nos aumentar, em abundar em nossas vidas, em nosso ministério, em nossa família, em nossa casa, e nós somos tão gratos a você por isso. Muito obrigado por esse tempo novo, obrigado por esses 10 anos, obrigado por tudo que você nos fez ver, obrigado por tudo que você nos acrescentou por dentro, obrigado por cada vida salva nesse lugar, obrigado por cada libertação na vida das pessoas, obrigado por cada cura que nós vimos com os nossos próprios olhos e aquelas que nós também não vimos. Muito obrigado, porque você é um Deus tremendo, você não muda, você não falha. E você vai continuar fazendo. Nós somos gratos a você, Senhor. Há gratidão em nosso coração. Há gratidão em nosso coração. E nós queremos agradar a você. Nós queremos fazer a sua vontade. Nós queremos obedecer aquilo que você nos instrui. E nós vamos avançar e nós vamos crescer. E nós vamos poder dizer: só podia ter sido Deus. Deus é maior, Ele é grande em sua vida. Se prepara, porque 2020 ainda não acabou e grandes coisas ainda vão acontecer nesse ano. Ei, super rápido, aceleração, rompimento na minha e na sua vida, porque Ele é fiel. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia.